O apóstolo João, ele traz uma carta, ele estava em Éfeso, e ele traz uma carta à igreja falando sobre os enganadores que eles entraram no mundo. E ele diz: não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Estamos vivenciando exatamente esses dias que o apóstolo João, ele escreve à igreja que já sofria. Desde o princípio, a igreja sofre com os enganadores e com aqueles que se apresentam como anticristo. Enganador são aqueles que distorcem a verdade. O enganador, ele vem torcer a verdade. Nos dias do apóstolo João, havia os gnósticos que eles pregavam a salvação pelo saber. Tinha que ter o conhecimento grego para alcançar a salvação. Então, ele vem falando à igreja, ele vem preparando a igreja. E um dos grandes desafios que enfrentamos em nosso dia é o cansaço. O cansaço, ele nos leva a perder muitas coisas, a perder os melhores momentos, a perder a convivência, a perder o culto. Tudo isso nós vamos percebendo que há um cansaço no mundo. Há um cansaço de viver, há um cansaço de buscar coisas boas, há um cansaço, as pessoas estão cansadas. E o cansaço, ele nos leva a mudanças de rotina, muitas mudanças drásticas de rotina, excesso de notícias ruins. Tudo isso vai nos trazendo um cansaço, um isolamento. As pessoas estão se afastando porque estão cansadas de relacionamentos, cansadas do convívio com outras pessoas. E o que leva a isso? Crise política, crise econômica, anos desafiantes, e esse cansaço traz alteração do sono, do humor e até a depressão. Muitas enfermidades que nós estamos encontrando nos nossos dias é esse desgaste emocional e espiritual que estamos vivendo. Você vai ao médico e só porque você diz que está com cansaço, o médico não consegue te dar um diagnóstico. Ele não vai te dar um diagnóstico. Você chegando lá, você diz: eu estou cansado. Mas nós vamos percebendo que nós estamos perdendo o sabor. O sabor pelas coisas espirituais, o sabor pela vida. E esse cansaço vai nos levando a um isolamento. As pessoas não têm ânimo, as pessoas, para se buscar algo, elas estão sempre desanimadas, vão perdendo o ânimo. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Diz assim a palavra: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O autor da carta aos Hebreus, ele diz: considerai o que Jesus passou, o que Jesus enfrentou. Olhe para Jesus. Olhe, porque ele enfrentou e ele foi com paciência. Ele não abandonou a carreira que lhe estava proposta. Para que não enfraqueçais,
desfalecendo em vossos ânimos. Algo que nós temos que buscar em nossos dias é não enfraquecer em nossos ânimos, é não desanimar, não olhar a situação e pensarmos que a situação que se levanta hoje é algo novo. Desde que Jesus foi para a cruz, desde que Jesus se anunciou como Salvador, há o anticristo. Algumas pessoas estão esperando quando virá o anticristo. O apóstolo João, ele diz, o anticristo já está entre nós. Já está entre nós. Então nós temos que nos preparar para isso. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. No versículo 4 ele diz, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não combatemos o que é necessário. Ainda não colocamos toda a nossa força para resistir os dias maus. Ainda domingo passado preguei sobre Esaú e Jacó, sobre o cansaço de Esaú. Esaú foi o homem que abriu mão de tudo que ele possuía. Abriu mão das bênçãos de Deus, da bênção do seu pai, porque ele estava cansado. Gênesis capítulo 25, no versículo 29, diz assim, do 27 em diante. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado. E estava cansado. Por isso, nós temos que nos preocupar com esta palavra que tem saído da nossa boca. Eu estou cansado. Eu estou cansado de política. Eu estou cansado da igreja. Eu estou cansado da vida. O cansaço, ele precisa ser repelido da nossa vida. Porque entra o desânimo. O que tem entrado não é apenas que o meu corpo está cansado. Eu estou cansado de enfrentar. Eu estou cansado de lutar. Eu estou cansado de buscar. Então a palavra, ela diz, Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E ele cansado, ele aceita qualquer proposta. Quando nós estamos cansados, desanimados, a gente aceita qualquer proposta. É interessante, quando nós vamos escolher aqueles que vão nos governar, é o tempo do cansaço. Ah, vai qualquer um. Tem pessoas que chegam nos lugares de votação e dizem assim, o primeiro que me der um papel é nele que eu vou votar. Eu estou cansado. Nós estamos colocando alguém para estar nos direcionando por 4 anos, mas o cansaço nos faz abrir mão das nossas escolhas, do que é melhor, do que procuramos ser melhor. Então, o cansaço é algo muito perigoso, que nós não vamos nos apercebendo. Essa palavra do apóstolo João, eu vi essa semana, uma grande denominação, um dos seus grandes líderes, ele chega para o seu povo e diz, olha, esse negócio de ressurreição de Jesus, não existe. Não existe isso. Jesus não ressuscitou.
você vai entendendo que o anticristo, ele vai colocando as suas doutrinas. Por isso, apóstolo João, ele diz, cuidado, cuidado, porque esses dias, eles vão se levantar, eles estão vindo, eles estão chegando, eles estão implantando. Então o apóstolo João, ele diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. Enganador distorce a verdade. O anticristo é aquele que se opõe a Cristo. Chegamos a Deus, mas sem Cristo. A grande guerra que nós estamos enfrentando não é contra Deus Pai, mas é contra Cristo. Mas a palavra nos revela, não há outro caminho, não há salvação sem Cristo. Sem Cristo, Jesus disse, eu sou o caminho, quem não vem por mim, não vai ao Pai. Então, a grande busca é anticristo. Eles querem que você saia da salvação. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Prevaricar, faltar ao cumprimento do seu dever. Perverter. Então aquele que sai desse caminho, aquele que começa a voltar as costas para Cristo, está prevaricando, está saindo, está pervertendo o verdadeiro evangelho. Então nós vemos que o estar cansado não é algo que nós devemos falar com tanta frequência que estamos falando. Não é algo que nós devemos adotar. Eu estou cansado. Hoje qualquer pessoa você vai conversar, a primeira palavra que sai da boca dele é, eu estou cansado. E o cansaço é algo perigoso. Está precisando de férias? Tira umas férias. Vai descansar. Pega uma viagem, vai para a praia, fica em casa uma semana, mas não declare cansaço. Se está cansado, vá buscar um descanso. A palavra do Senhor, Ele nos diz, todo aquele que está cansado, vem a mim. Vem a mim. Quem está cansado da vida, quem está cansado dos problemas, quem está cansado das lutas, vem a Jesus. Jesus, Ele divide a carga conosco. Ele muda a situação de peso. E Jacó cozer um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom, porque ele era vermelho. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Jacó, um negociante, ele se apercebe daquele momento e diz, vende para mim. É interessante como algumas pessoas estão falindo em algum comércio. Eu estou cansado, esse comércio não dá mais, eu vou vender, não dá certo. Aí chega alguém e compra o comércio dele. E começa a ganhar dinheiro, onde aquela pessoa disse que não daria certo. Vocês já perceberam isso? Que sempre que tem alguém querendo vender algo, aparece outro querendo comprar, porque sabe o potencial. Sempre que você declara que está cansado, alguém vai sugar as tuas forças. Alguém vai roubar as tuas forças. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Eu estou a ponto de morrer, eu estou com fome.
Um prato de comida iria resolver o cansaço dele. E ele diz: de que me serve ser o primogênito, se eu estou para morrer? São palavras, são expressões que nós usamos e não nos apercebemos que alguém no mundo espiritual está se aproveitando desse teu cansaço. Alguém no mundo espiritual está tirando proveito e quer que você se canse. Quer que você se canse. Alguns anos atrás eu li sobre um livro de 200 anos atrás. E esse livro dizia: a religião, ela vai se tornar entretenimento. Nós estamos vendo isso no nosso dia. Só tem religião hoje se tiver entretenimento. Um livro que fala há 200 anos atrás o que iria acontecer, o que estava programado. E ele diz: nós vamos levar os homens ao vício e ao jogo. O que está acontecendo hoje? Os homens são capazes de gastar milhares de dinheiro em vícios. 3 bilhões da chamada ajuda ao pobre está indo para o jogo. 3 bilhões que tira dos cofres do governo para ajudar os pobres está indo para as betes. 3 bilhões. Os homens estão buscando vício, jogo. Então tudo isso está acontecendo nos nossos dias, porque tudo é programado. Você espera um anticristo. E João, há 2000 anos atrás, diz: filhinhos, ele já está entre nós. Mas a igreja ainda está. Quem é o anticristo? Quem será? Será que é da Europa? Será que... Não, ele já está entre nós. É aquele que vem roubar Cristo do teu coração. É aquele que vem perverter a palavra de Deus. Aquele que está trazendo a igreja para um entretenimento é o anticristo. Ah, mas a igreja está cheia. Não vá por esse caminho. A palavra diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A palavra não diz: olha, eu preciso de uma multidão para estar lá. Vai do coração. O que está buscando, o que está fazendo. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O que diz João? Não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Não abra mão por um momento, não abra mão por um prato, não abra mão por algo tão barato que nada supera a salvação, nada supera a bênção de Deus. O que pode superar a bênção de Deus? Muitas vezes nós nos perguntamos, ao ouvir essa palavra, nós podemos pensar: Jacó então ficou com todas as terras do pai, com todo o gado do pai? Não. Jacó fugiu. Por 20 anos ele vai ficar na casa do seu sogro, sendo enganado por seu sogro, mas ele enriquece, porque ele tinha a bênção. Quem tem a bênção, ainda que tentem te enganar em vários negócios, Deus é perito em transformar maldições em bênção. Todas as vezes que Labão queria enganar Jacó, Deus dava a ele uma saída e ele enriquecia mais. Labão chega para ele e diz: olha, tá crescendo o rebanho. Todas as brancas serão minhas. As listadas serão suas.
porque não nascia listadas. E Deus dá uma estratégia para Jacó e começa a nascer ovelhas listadas. Deus vai mudando, Deus vai te dando direcionamento. Nós devemos então nos perguntar, mas o que tinha? O que deu o seu pai? Qual era a bênção que estava? Porque Jacó então, ele enriqueceu. O que ele agora começa a desfrutar? O que veio sobre a vida dele para que ele pudesse desfrutar as bênçãos de Deus? Gênesis capítulo 27, esta é a bênção que o pai deu a Jacó, achando que era Esaú. Assim, pois, no versículo 28 do capítulo 27, assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância do trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que a amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Apenas uma bênção paterna. O pai coloca as mãos sobre a cabeça dele e dá essa bênção. A bênção de Jacó. A igreja pergunta, por que nós não podemos nos levantar contra Israel? Porque nós cremos na palavra de Deus e na bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando você se posiciona contra Israel, a maldição está vindo contra você. É apenas uma bênção. Jacó não saiu com gado, não saiu com ovelhas, não teve terras, ele apenas recebeu a bênção do seu pai. Os jovens de hoje não entenderam ainda o poder que há na bênção do pai e da mãe. Eu nasci aprendendo a pedir a bênção ao meu pai e a bênção à minha mãe todos os dias. Todos os dias. Mas os jovens de hoje acham que isso é caretice. Ah, que é isso? É a bênção. O teu pai não vai te dar o melhor se ele te dá um carro. O teu pai não vai te dar melhor se ele te dá uma casa. Se você não tiver a bênção do seu pai, você não vai conseguir enfrentar os problemas da vida. Então a bênção, apenas ele recebeu a bênção, ele não saiu. Muitas vezes nós pensamos, ele saiu com muita riqueza, Jacó, então saiu fugido. Não, ele saiu apenas com uma botija de azeite, e quando ele tem um encontro com Deus, ele derrama a botija de azeite. Entrega tudo a Deus. O que ele trouxe da casa do seu pai, ele derrama sobre uma pedra, e diz, este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Não é bens materiais. Os bens materiais, eles vão sendo acrescidos à tua vida, pela bênção. Há um diferencial. Há um diferencial. Se você tem a bênção de Deus, há um diferencial. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Elas não perguntam para você, que é um homem abençoado, como eu faço para ser abençoado? Elas passam a te criticar, elas passam a arrumar coisas. Ah, ele enriqueceu por causa disso. Ah, deve ter isso atrás dele, deve ter aquilo atrás dele. Não, não é possível. Deve estar vendendo drogas. Sempre vão jogar algo contra você, mas não entendem que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Não percamos o que nós já temos conquistado. Não vamos perder o que nós já conquistamos. Assim te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância do trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem
a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Se você vê um homem abençoado, não o amaldiçoe. Não entre na ignorância de amaldiçoá-lo, porque você vai receber maldição. Se você ver alguém próspero, abençoe. Abençoe. Nós estamos vivendo um país que ser rico, que possuir bens, que dar emprego é um crime. O nosso país vai viver maldições. Maldições. Porque estamos amaldiçoando os prósperos. Esses dias perguntei a uma pessoa, mas por que você odeia tanto as pessoas bem de vida? E ela diz, eu quero viver num país que todos sejam iguais a mim. Eu disse, você tem bens, o que você tem? Eu não tenho nada, eu sou miserável, eu sou pobre. Essa é a mentalidade do povo. Ao invés de pedir para o Senhor, Senhor, eu quero ser abençoado. Eu quero conquistar. Eu quero ter possibilidades de comer o que eu quiser. Quero ter a possibilidade de vestir a roupa que eu quiser vestir. Mas a mentalidade satânica, ela vem para destruir. Destruir. O presidente Lincoln dos Estados Unidos, há muitos anos atrás, ele disse, nunca terás prosperidade destruindo o próspero. Um país nunca será próspero destruindo os seus ricos. Todos entrarão em miséria. E nós temos exemplos disso. Todo país que entrou por esse caminho, o povo empobreceu, a nação empobreceu. Abençoarei os que te abençoarem. Comece a abençoar. Saia desta guerrinha, eu estou cansado. E começa a dar palavras contrárias. Começa a levar palavras contrárias. Se você entra nesta palavra contrária, o que cabe a você é a maldição. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra, abundância do trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam que te amaldiçoarem, benditos sejam que te abençoarem. Esaú perdeu, foi rejeitado, abriu mão, porque estava cansado. Ele estava cansado. A palavra, ela vai nos direcionando para esses dias. Nós estamos sendo chamados a negar a Cristo. Todos os dias estão se levantando os enganadores e os anticristos, trazendo novos direcionamentos. Vamos mudar a Bíblia. É mais fácil mudar a Bíblia do que deixar o meu pecado. Se é difícil deixar o pecado, vamos mudar a Bíblia. São os pensamentos dos enganadores que estão chegando, estão se introduzindo. Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8. Do 7 em diante diz assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto. Diz o que é santo e o que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora,
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A hora da tentação. Nós estamos vivendo os últimos tempos. É a hora da tentação. É a hora da tentação de ir pelo caminho mais largo. É a hora da tentação de nos envolvermos com o pensamento do mundo. É a hora da tentação de voltarmos contra Cristo. Mas a palavra, ela vem dizendo: não negaste o meu nome. Nós seremos chamados a negar o nome de Cristo. Se você é cristão, se prepare. Porque nós seremos chamados a negar o nome de Cristo. Você só terá isto se você negar o nome de Cristo. Vocês só poderão ser igreja se tirar a cruz. Eu fiz questão em colocar a cruz, porque a cruz é o sinal do cristianismo. E nós estamos vendo que em vários países a cruz está sendo proibida. Já houve em nossas câmaras de deputados e senadores alguém dizendo: vamos tirar a cruz. Vamos fazer uma lei que não tenha mais cruz nos lugares públicos. A palavra de Cristo não pode ser mais lida nas escolas. Poucas escolas estão resistindo. Mas a ordem é: não fale de Páscoa, não fale da ressurreição, não fale de Jesus. Pode tudo, menos o nome de Jesus. Nós estamos desapercebidos do que está se levantando no mundo. Esse é o momento de guardar o que tem. Guarda a tua fé. Guarda o teu ânimo. Guarda a tua esperança. Para de ouvir o que o mundo quer que você diga. Que você está cansado. Ah, estou cansado de igreja. Está cansado de igreja? A igreja, ela é o lugar onde nós nos reunimos para servir a Deus. Ah, eu faço igreja na minha casa. Faz não, irmão, é mentira. Ah, eu dou o corpo de Cristo em casa. Não dá não, irmão. Precisa de um sacerdote. Precisa estarmos reunidos. Não vamos pelas falácias do anticristo, do enganador. Se vier outro evangelho que não seja este, nem cumprimente a pessoa. Olha o que o apóstolo João ele diz, olha... Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Não dê espaço para falar contra Cristo. Se alguém vier com um novo evangelho, onde não existe Cristo, onde Cristo é apenas um profeta, não tenha diálogo com ele, não converse. Nós estamos prontos a aceitar tudo. Até os nossos irmãos lá, não sei de onde, lá, que falam, Jesus, sim, ele é um grande profeta. É uma palavra bonita, Jesus é um grande profeta. Sim, Jesus é profeta, Jesus é rei, Jesus é sacerdote, mas principalmente Salvador. Não permita um evangelho que Jesus não seja o Salvador. O enganador, o que é um enganador? Ele te apresenta algo que parece. A falsa joia, o falso relógio. Ele tenta te enganar, não é igual. É a mesma máquina, não é. É o mesmo evangelho, não é.
Ah, mas eles amam Jesus. Eles dizem até que Jesus vai voltar. Sim, Jesus vai voltar, mas não é o Salvador. Jesus não é o Filho de Deus. Jesus não é o Salvador. Então, não é o Evangelho de Cristo, porque Ele veio dar vida. Não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. A quem vencer, eu o livrarei na tentação. Aquele que se manter fiel, saiba de uma coisa, pode se levantar o que se levantar, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos livrar. O Senhor tem a vida eterna. O Senhor nos fará coluna na casa do Pai. Nós seremos colunas na casa do Pai. Eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Pai, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É um tempo de nos mantermos fiéis a Deus. É um tempo de nos guardarmos da falsa doutrina, dos falsos ensinamentos. Abra a tua Bíblia, capítulo 13 de Provérbios, versículo 20 em diante, diz assim: o que anda com sábios, ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O que anda com os sábios, ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Esse é um tempo de você analisar, com quem eu estou andando? Quem está me mentoreando, né? Que é uma palavra que está em moda hoje. Meu mentor. Ah, eu acompanho fulano, eu acompanho ciclano. Ele é sábio? Ele é sábio na palavra? Ele é conhecedor da verdade? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? De que adianta? Nós estamos vivendo um tempo que a igreja foi levada a desejar as riquezas da terra e não buscar a vida eterna. Nós estamos vivendo um tempo que o grande desafio para a igreja é a prosperidade. Eu vejo as pessoas colocando as igrejas bem simples, falando, olha, o verdadeiro evangelho. Servir a Deus quando você não tem uma casa na praia. Servir a Deus quando você não tem um carro. Servir a Deus quando você não tem nem aonde ir. Servir a Deus quando você não tem uma roupa, nem para mostrar. Eu digo que é mais fácil. Porque a única coisa que você tem tem misericórdia de mim. A igreja tem que se reunir mesmo. Esses dias mostraram uma igreja que não tinha teto, não tinha nada, e as pessoas orando na chuva. E a pessoa disse, é o verdadeiro evangelho. É muito mais difícil você servir a Deus quando você tem tudo. Quando Deus te abençoa. O que o inimigo tentou com Jesus? Olha, eu te darei tudo. Esses são meus reinos. Basta você negar. Basta você deixar de seguir o Pai e me seguir. Eu te darei tudo isto. Muitas vezes nós pensamos que quem tem força para dar é o inimigo e Deus não tem força para dar. Mas quando buscamos em Deus, todos os patriarcas enriqueceram. Jacó saiu da casa do seu pai com uma botija de azeite.
Em 20 anos, ele se tornou próspero e rico. Em 20 anos, a vida dele de um fugitivo, ameaçado de morte, se torna em riquezas. Quando ele encontra o seu irmão, ele tem presentes para dar. Ele tem gados, tem ovelhas. Olha, é presente para você. Ele traz presentes para acalmar o ódio do seu irmão. E se ajoelha e pede perdão. Naquele momento ele diz, olha, a riqueza do meu pai não me serviu em nada. Eu fui um tolo. Achando que o que Deus tinha para dar para mim era a casa do meu pai, eram os bens do meu pai. Mas nessa caminhada, Deus me mostrou que Ele tem muito mais para me dar. Quando nós caminhamos com Cristo, quando caminhamos com Deus, se nós soubermos a lidar com a prosperidade, ela virá nas nossas mãos. As bênçãos de Deus virão nas nossas mãos. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A riqueza do pecador vem para a mão do justo. A palavra do Senhor tem uma promessa. Davi diz, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. O que precisamos buscar nos nossos dias? A justiça de Deus. Sermos justos. Pararmos de sermos levados pelas modinhas do mundo. Pararmos de andar com tolos. Aquele que nega Cristo é um tolo. Porque as evidências da ciência mostram Jesus. As evidências de toda a ciência, as pessoas dizem, eu sou pela ciência. Que bom que você é pela ciência. Porque a ciência mostra que Jesus existiu. A história mostra que Jesus, quando ressuscitou, havia muitas testemunhas. Quando é uma só, são muitas. Mas diz, mas cada evangelho dá uma palavra. Isso faz parte da justiça. Porque quando as pessoas querem ocultar algo, elas vão fazer uma história decorada. Todas vão falar do mesmo jeitinho, ensaia, fala assim, fala desse jeito. As controvérsias que existem no evangelho é mais uma prova que eles viram Cristo ressurreto. Então nós temos que não andar com tolos, mas andar com sábios. O que anda com sábio ficará sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. O nosso país está caminhando para uma destruição na sociedade, porque nós estamos sendo guiados por tolos e aprendendo com tolos, sendo ensinado por tolos. Cada dia mais a nossa sociedade está perdendo valor, está perdendo sabedoria. A ciência diz que esta geração tem menos QI do que os pais. Mas é evolução. Eu digo que uma criança hoje de 5 anos teve mais informações do que Abraão nos seus 120 anos. Uma criança de 5 anos hoje recebe mais informações do que Abraão recebeu a sua vida inteira. Mas ele é mais sábio do que Abraão? Não. Ele se tornou mais tolo. A nossa geração está entrando em tolices, porque estamos aprendendo com tolos. O homem de bem deixará herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo.
A riqueza do pecador é registrada para o justo. Andar com sábios te torna mais sábio. Então a palavra é: perseverai até o fim. Nós temos que perseverar até o fim. Buscar a salvação, buscar em Deus, para que possamos crescer cada dia mais. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 21. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai os filhos. E os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Cansados, angustiados, estamos num tempo de guerra, estamos vivendo um tempo onde há uma luta entre a tolice e a sabedoria, onde os falsos e enganadores estão crescendo cada dia mais, e nós temos que tomar uma posição. Para onde vamos? Para onde caminharemos? Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou a tua recompensa. Depois dessas coisas, cansado pela ingratidão, cansado pelo abandono, cansado da guerra, a palavra vem e diz: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Galardão é recompensa, é prêmio para os serviços relevantes. Honra em frente aos teus inimigos. Não diga: eu estou cansado. Diga: o Senhor me fortalece. Eu não abro mão da palavra de Deus. Este é um tempo de nos posicionarmos. Com quem andaremos ou a quem daremos crédito? Depois dessas coisas, encontrou com Melquisedeque, entregou a ele o pão e o vinho, fez uma aliança, e diz a palavra: depois dessas coisas, depois do quê? De tanta guerra, ele lutou pelo seu sobrinho, foi libertar o seu sobrinho, aí ele vem no caminho certo, encontra Melquisedeque, recebe a bênção. Digo que eu preciso para viver é a bênção de Deus. Quando Abraão recebe a bênção do sacerdote do Altíssimo, diz assim: depois destas coisas, ele enfrentou guerras, enfrentou desprezo, enfrentou abandono. Seu sobrinho o abandonou com ingratidão. E a palavra vem: depois destas coisas. Depois dessas coisas. O que vem depois dessas coisas? Ela sempre vem depois da bênção. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. O que o inimigo quer não é bens.
O inimigo está tomando a minha casa. O inimigo está fazendo isso. O inimigo quer vidas. O inimigo toca nas coisas que você tem, para que você se canse e para que você se desanime. Nós temos que ter a palavra de Jó. Deus deu e Deus permitiu tirar. E Deus dá de novo. Porque o inimigo toca nos seus bens, não para te destruir pelos bens, mas para roubar as pessoas que estão perto de você. O inimigo quer almas. O inimigo quer vidas. Por isso, não lute por nada material apenas. Lute pelo bem pessoal. Eu tenho que estar animado. Eu tenho que estar animado. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Quando você recebe a bênção de Deus, Deus, Ele te levanta de novo. O justo cai várias vezes. 6 vezes cai o justo. Mas 7 vezes Deus o levanta. Não se importe porque caiu. Mas tenha certeza que você vai levantar. Que Deus vai te erguer novamente. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus. Diga a você mesmo: eu não posso perder o que eu tenho. Eu não posso perder a salvação. Eu não posso perder o meu amor por Jesus. Não percamos o que temos ganho. Antes ganhamos o inteiro galardão. A recompensa. Haverá tempos que haverá tentações. Largar a Cristo, desanimar. Não use a palavra eu estou cansado, espiritualmente. Não use a palavra que vai desanimar. É isso que o inimigo quer que você fale. Mas comece a dizer: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso vencer essa situação? Posso, porque Deus me fortalece. Ele me fortalece, Ele me dá ânimo, Ele me dá esperança, Ele me dá saúde, Ele me dá a paz. Eu sou o teu escudo e o teu galardão. Eu sou a tua proteção e a tua recompensa. Senhor meu Pai, nesta manhã, Senhor, abra o nosso entendimento para o dia que estamos vivendo, para os dias que estamos vivendo. Senhor, os enganadores já estão entre nós. O anticristo já está rodeando a terra. Vem colocando as suas estratégias. Vem se fazendo de povo de Deus. Vem se fazendo de sacerdote. Por isso o Senhor nos prepara. Cuidado com a falsa igreja. Cuidado com os falsos pastores. Cuidado com os falsos ensinadores. Há um cuidado. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos ouvidos. Abra, Senhor, nosso entendimento. Senhor, que não saia da nossa boca nenhuma palavra contra Israel. Porque aqueles que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados. Senhor, que nós venhamos a orar pela paz. Que venhamos a orar pela sabedoria. Que venhamos orar pela nossa pátria. Senhor, tenha misericórdia da nossa pátria. Senhor, nos dê governantes com sabedoria. Senhor, levante no nosso meio homens de justiça para que governem. Senhor, tenha misericórdia dessa nação. Nos dê sabedoria para conduzir a nossa casa, a nossa família. Nos dê sabedoria para conduzir o teu povo. Senhor, nos toma nas tuas mãos. Senhor, nós sabemos, Pai, que as riquezas dos pecadores serão entregues aos justos. Senhor, que nós venhamos sermos justificados pelo teu sangue na cruz do Calvário. Senhor, é o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.